Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Estamos na 33ª, penúltima semana do tempo comum e também do ano litúrgico. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguir Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra, primeiro, dois pontos importantes. Quando Jesus se aproxima de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho é a margem do caminho, ou seja, marginalizado, estar à beira do caminho, estar ali pedindo esmolas. Então, pessoa marginalizada, uma pessoa que não tem voz, que não tem vez, e que as pessoas dão uma esmolinha ali. É um excluído. E aí, houve a multidão dizendo que o Nazareno está passando. E ele enxerga, ele consegue perceber o Messias. O cego grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade porque ele é duplamente marginalizado. Ele é marginalizado por ser cego, e o cego era uma enfermidade que caracterizava até na época como um pecador. Ou ele ou alguém pecou, por isso que ele era cego, né? E marginalizado porque estava ali, numa situação sem vida, sem voz. E aí, as pessoas que iam na frente mandavam ele ficar calado. É interessante, né? Às vezes, como que nós, lideranças, temos que tomar cuidado para que a gente possa agregar pessoas para Jesus, trazer pessoas para Jesus, não afastá-las. Então, que a gente nunca perca esse dinamismo de agregar, de comunhão, jamais de divisão. E gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus mandou que o cego levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus pergunta uma pergunta que aparentemente alguns podem dizer: mas qual o sentido? Ele não sabia que ele estava cego? Porque ele pergunta: o que queres que eu faça por ti? Simples assim. Ele não tinha voz, ele não tinha vez. As pessoas não deixavam nem ele chegar perto de Jesus. Falavam para ele se calar, né? Como os profetas que sempre foram calados, como Jesus também foi calado na cruz. Então, ele é essa pessoa, essa figura, né, que procuram calar. E, no entanto, ele diz: eu quero enxergar de novo. Ou seja, ele enxergou mais do que muitos, porque ele conseguiu ver o filho de Davi, o Messias. Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus diz: você vai enxergar de novo. Quando ele fala enxergar de novo, então possivelmente ele já enxergou e depois ele ficara cego.
Esse é um ponto também que nos faz pensar na nossa cegueira espiritual. Até que ponto a gente enxerga? Até que ponto a gente ouve o Evangelho e realmente enxerga a verdade do Evangelho? Ou de repente a gente enxerga outras coisas? A gente enxerga uma miopia espiritual, em que a gente vê somente a palavra e não vê a prática. Que a gente tenha um olhar misericordioso, um olhar amoroso de Deus, um olhar verdadeiramente cristão, olhar como Jesus olhava, amar como Jesus amou e ama. E que a gente evite, que a gente procure sempre evitar a cegueira espiritual. Aquele que acha que é tão santo, mas que não tem a caridade, que não tem a prática de uma oração com ação. Então, que Deus nos livre da cegueira espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoada semana para todos vocês.